Aqui quem fala é o Dr. Paulo Camelo, em mais uma transmissão ao vivo, diretamente do meu canal Stream. E como eu havia já prometido a vocês, da palestra sobre gestão empresarial, planejamento estratégico, marketing e empreendedorismo, tá certo? Essa palestra surge, de uma vontade minha de ministrar um curso de capacitação, mesmo uma simples palestra, sobre a temática. Eu gostei bastante da disciplina esse semestre, eu achei fantástica, e eu já tenho estudos de gestão desde a Espanha, já estudei marketing no semestre passado, então a gente tem um nível bem aprofundado em termos de gestão, tá certo? Primeiramente, eu gostaria de me apresentar, eu sou formado bacharel pela estadual, pela Universidade Estadual do Ceará. Eu tenho 2 aperfeiçoamentos no exterior pela Universidade de Alicante, na Espanha, Gestão em Saúde Comunitária. Eu tenho mestrado concluído no programa de pós-graduação em Saúde Coletiva da Universidade Estadual do Ceará e atualmente sou acadêmico de Biomedicina pela Uninasal. Lembrando que, no caso, além disso, eu tenho medalhas de ouro, artigos científicos publicados, livros publicados, e também patente, tá certo? Nesse sentido. E no caso, eu estou atualmente como diretor executivo de marketing do primeiro Conselho Acadêmico de Biomedicina do estado do Ceará, tá certo? Vamos agora dar início à nossa aula. Só um momento. Quando nós falamos em empreendedorismo, o que é que vem à sua mente, Vamos colocar aqui, ó. Empreendedorismo. O que é que vem à sua mente quando eu falo em empreendedorismo? Bem, eu vou ter então uma oportunidade e a partir dessa oportunidade eu vou transformar a minha ideia em um negócio rentável, tá certo? Nesse sentido. E daí a gente já parte para uma outra premissa, que seria o intraempreendedorismo. E o que é o intraempreendedorismo, professor? O empreendedorismo corporativo. O funcionário não precisa deixar a empresa em que trabalha para se destacar. Dentro da própria organização, ele vai inovar, ele vai utilizar os recursos que a empresa dispõe, o incentivo que a empresa lhe oferece, a liberdade que a empresa lhe dá, e a partir daí ele vai poder seguir com a sua ideia adiante, tá certo? Então a gente vai ter aí o intraempreendedorismo. Nesse sentido, só pegar aqui o apagador, com licença, um instantinho. Pronto, nesse sentido, gente, a gente vai ter que o intraempreendedor, ele é o diferencial na instituição, na organização em que ele trabalha, tá certo? Nesse sentido. Agora, vamos abordar algo relacionado a... Vamos falar agora de planejamento estratégico. O que é que vem à sua mente quando nós falamos em planejamento? Bem, o planejamento se refere a quê? A 2 tipos de ação. Primeiramente, o planejamento de avaliação da oportunidade e, no segundo momento, o plano de negócios, O plano de avaliação da oportunidade, ele visa saber se aquele negócio é rentável, Nesse sentido. E aí, e se de fato existe a oportunidade, aí elaboramos um plano mais complexo, que é o plano de negócio, que envolve o sumário executivo, envolve a análise de mercado, a análise de marketing, análise estratégica, avaliação, aí do próprio plano de negócio, tá certo? Nesse sentido. De planejamento, a gente vai ter 3 tipos. O estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional. Qual a diferença, professor? O planejamento estratégico, ele é exercido por cargos diretivos, tá certo? O planejamento tático é idealizado pelos supervisores e o planejamento operacional fica a cargo dos chefes de departamento, tá certo? Nesse sentido. Então a gente entende que precisamos partir das reais necessidades do nosso público-alvo, do nosso mercado consumidor,
para que nós possamos inovar, para que nós possamos ser um diferencial dentro da organização, tá certo? De antemão agora a gente vai passar para uma outra parte da aula que fala sobre o marketing. O que é que vem à sua mente, pessoal, quando vocês falam, quando a gente fala, né, professor, em marketing? O marketing, ele vem de uma palavra inglesa. Marketing quer dizer mercado e o ing quer dizer ação. Então, o marketing nada mais é do que uma ação de mercado, tá certo? E aí a gente já engloba os 4 P's. Quem seriam os 4 P's, professor? O mix de marketing de Neil Birden, ele aborda o preço, ele aborda o produto, ele aborda a praça, ele aborda a promoção. O preço, ele faz com que teu produto, teu serviço, seja bastante competitivo no mercado. Porque aí, se você tiver 2 produtos semelhantes ou idênticos e que um tem um preço mais acessível, o cliente dá preferência ao preço mais acessível. Então a gente percebe que o preço influencia muito na compra do nosso consumidor, do nosso público-alvo, do nosso mercado. Nesse sentido, temos também a praça. Meu microscópio, por exemplo, ele chegou lá da Indonésia, passou pela Europa, veio para São Paulo até chegar aqui na minha bancada. Então isso é a distribuição do meu produto, né, dentro desse mercado, desse público consumidor. Ao mesmo tempo, nós vamos ter, né, que falar da promoção, que utiliza serviços de utilidade pública, e também, além da promoção, também nós temos aí o produto, que é o próprio bem ou serviço que você oferece, tá certo? Nesse sentido. Então isso é o mix de marketing de Neil Birden, tá certo? E o marketing, a ação de mercado. Vamos agora falar um pouco sobre gestão. A gestão, ela envolve dois cenários, né, econômicos, tá certo? A gestão ela pode ser da macroeconomia ou então da microeconomia. Qual a diferença, professor? A gestão da macroeconomia é aquela voltada para as ações governamentais, as campanhas que os governos dos estados realizam. Já a microeconomia se refere às ações institucionais, né, da própria empresa, da própria organização, tá certo? E aí nesse cenário nós vamos ter de um lado os usuários, né, e do outro nós vamos ter o Health Provider. O que é o Health Provider, professor? O Health Provider é o conhecido provedor de saúde. É ele que vai prover o cliente da assistência necessária para que ele alcance o resultado esperado, tá certo? Nesse sentido, temos que falar também de outra palavra chamada de stakeholders. O que são os stakeholders, professor? São todos aqueles que estão interessados em um empreendimento. Sejam os investidores, sejam os acionistas, sejam os cotistas, sejam os próprios clientes. Nesse sentido, os stakeholders eles vão estar relacionados diretamente à tua organização, tá certo? Vamos agora abordar, certo, os tipos de liderança. Já que a gente está falando em gestão, vamos agora abordar os tipos de liderança. Quando eu falo no modelo de gestão, primeiramente, temos que falar que o modelo de gestão ele pode ser um modelo de administração, né? Modelos de gestão aqui, certo? Pode ser uma administração tradicional, mas pode ser uma administração empreendedora. Qual a diferença, professor? Na administração tradicional, há uma hierarquia muito grande, né? Há um organograma muito bem estruturado, uma rigidez muito grande nas ações do pessoal, dos recursos humanos dentro da empresa, dentro da organização. Nesse sentido, a gente pode falar que na forma empreendedora, né, de administração, nós já vamos ter que essa forma empreendedora já abrange a flexibilização, né? Uma melhor comunicação entre os membros da equipe, melhores relações interpessoais, uma melhor cultura organizacional. E a cultura organizacional tem a ver com essa estrutura informal, porque toda organização, ela tanto tem a estrutura formal, que se refere ao organograma, né, a hierarquia, como também tem a estrutura informal, que se refere às relações interpessoais, que se refere
as relações interpessoais e também a boa comunicação, e isso faz parte da cultura organizacional da empresa, tá certo? Nesse sentido. Vamos agora abordar as teorias administrativas. Quando nós falamos em teorias administrativas, nós nos referimos a várias teorias, como por exemplo, a teoria de Fayol, que é a administração clássica, a teoria de Taylor, da administração científica, a teoria de Butterfly, da administração sistemática, e a teoria de Max Weber, da administração burocrática. Nesse sentido, a teoria que fala da administração clássica de Fayol vai abordar essa temática de uma forma mais tradicional. Já a de Taylor envolve artigos científicos, livros, produções científicas que vão embasar o teu negócio, o teu empreendimento. O Butterfly já fala em processos, já fala em etapas, já fala na sistematização da prestação desses serviços. E o Max Weber traz, né, a parte burocrática, traz a parte, né, preenchimento de papelada, ver as escalas dos funcionários, nesse sentido, tá certo? Vamos agora abordar, além das teorias da administração, algumas ferramentas de marketing importantes, certo? As ferramentas de marketing que nós podemos mencionar aqui, nós temos aí a matriz Gucci, a matriz BCG, temos também a espinha de peixe de Ishikawa, né? Temos também o sistema DAFO de gestão, temos também chamado de análise SWOT, ou ainda matriz fofa, temos aí o diagrama de Pareto, temos aí o histograma, temos então que falar em fluxograma também, né? Então, são várias ferramentas de marketing, né, das quais nós dispomos, tá certo? Nesse sentido. Então, vamos agora abordar duas principais dessas ferramentas, que são a espinha de peixe de Ishikawa e o sistema DAFO de gestão, também chamado de análise SWOT ou matriz fofa, tá certo? Vamos lá? Só lembrando que a matriz Gucci e a BCG estabelecem priorizações, né? O que é necessário fazer primeiro? Adquirir um novo equipamento, ou será necessário contratar um novo funcionário, né? Remanejar funcionários. A espinha de peixe de Ishikawa vai dizer a partir de que perspectiva está ocorrendo atraso no laudo, né, nesse sentido. E DAFO, SWOT, matriz fofa, se refere à estrutura, processo, resultado de A/B na Belgium. Diagrama de Pareto já se refere também às priorizações dentro da organização. O histograma avalia a frequência de determinado evento ao longo do tempo. E o fluxograma vê, né, como é que está montado aquele algoritmo, né, de sim e de não, tá certo? Nesse sentido. Vamos agora abordar a espinha de peixe, certo? E depois o sistema DAFO de gestão. Primeiramente, na espinha de peixe de Ishikawa, o que nós vamos ter? Bem, aqui está a espinha, certo? A cabeça do peixe, aí vem as ramificações, tá certo? Ou seja, vamos dizer que eu tenho de um lado que os laudos estejam saindo atrasados, certo? O problema é que os laudos estão sendo emitidos de uma forma mais atrasada. E o que é que pode estar ocasionando isso, professor? É um funcionário que não está bem treinado? É um equipamento que não está passando por manutenções preventivas, corretivas e preditivas, né? Ou seja, manutenções quando o problema já existe, ou quando deve estar o problema, manutenções periódicas, né? Então, de repente, o fornecedor que não está fornecendo subsídios essenciais em termos de subsídios químicos, né, produtos químicos necessários para a realização dos exames. Então, nesse sentido, nós temos que falar que tudo isso pode estar levando a atraso nos laudos do teu paciente. E a partir disso, a gente vai dizer todo um procedimento de estrutura, processo e resultado para entender o que está levando a atraso nos laudos. Utilizando inclusive os gráficos de Levy-Jennings, utilizando inclusive o sistema multiregras de Wishgard, tá certo? Por exemplo, se no sistema de multiregras de Wishgard, se você tiver uma só amostra que estiver excedido 2 desvios padrões, isso é um sinal de alerta, né? Se eu tiver 7 amostras de um mesmo lado do gráfico, é uma tendência, né? E assim vai indo, tá certo? Vamos agora falar da